Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso curso de Cálculo 3. Hoje, retornando na verdade, né, após a aplicação da nossa primeira prova, a gente volta. é, o nosso conteúdo de hoje seria então as integrais triplas. Né? Na primeira prova, o conteúdo basicamente foi sobre a integral tripla e suas nuances, né, suas aplicações. E hoje a gente começa então a falar na integral tripla. Antes de falar propriamente na integral tripla, como foi feito na integral dupla, eu preciso dizer a vocês que o ingrediente fundamental para as integrais triplas são as funções de três variáveis. As funções definidas num domínio que é subconjunto do R3, né? E com imagem real, tá? Então, seria interessante que vocês encontrassem algum livro, alguma fonte bibliográfica que pudesse ajudar nesse sentido a dar uma olhada, né? Mas, assim, talvez não seja tão necessário assim. Eu acho que dá para tocar o barco adiante se vocês conseguirem ter uma ideia sobre, assim, conseguirem generalizar o que você aprendeu para as funções de duas variáveis. Então, por exemplo, eu preciso que você saiba o que vem a ser o domínio. Se você entender o que vem a ser o domínio de uma função de duas, então não precisa muito esforço para entender o que vem a ser o domínio para uma função de três variáveis. É o conjunto de todos os pontos em R3 para os quais você consegue calcular a função f. Né? Aí está escrito assim, f de x y existe. Existe significa tão somente isso. Né? Você consegue calcular? Consegue ter uma resposta? O x, y, z não oferta problema na expressão da função f? Não, então esse x, y, z pertence ao domínio. Em geral, o domínio a gente não faz ele procurando os pontos que existem, a gente procura os pontos para os quais a função não existe. Aí, sabendo os que não existem, a gente diz, olha, para esse aqui não existe, para os demais existe. Então, é mais detectando os pontos onde o domínio, onde a função não pode ser calculada. Essa é a estratégia comum para o cálculo de domínio. Tá bom? Uma outra coisa é o conjunto que representa a imagem dessa função. Né? Essa função tem pontos, os valores de imagem dela são valores reais. Né? Então, você pega três valores, x, y, z, em R3, calcula o valor dessa função, é uma máquina, né? A função é uma máquina de calcular, e a resposta dessa máquina é um valor só, um valor real. Tá ok? E aí o conjunto de todos esses valores, que correspondem às possibilidades da função f, é o que a gente chama de imagem. Tá? É um subconjunto que vai estar contido na reta real, né? No conjunto dos números reais. E por fim, o gráfico. Né? Eu vou falar o gráfico aqui só para que é, é, o gráfico seria o conjunto formado pelas três coordenadas do domínio mais o seu correspondente na imagem. Ou seja, você teria um subconjunto do R4. Eu estou colocando aqui só para que você tenha a exata noção de que o gráfico não é possível ser visto, não é possível ser desenhado, porque ele é algo que está contido num espaço de quatro dimensões. Né? Vocês devem saber, né, que quatro dimensões é impossível para seres humanos conseguirem enxergar. Tá ok? E isso não significa que a gente vai estudar uma coisa abstrata, uma coisa sem sentido, uma coisa maluca. Não é isso. Dito que nós não temos gráfico, não é possível interpretar gráficos, a gente vai ter que dar uma outra interpretação para esse tipo de função. Tá? E daqui a pouco eu vou colocar qual a interpretação que em geral a gente vai dar, e aí eu espero que fique claro para vocês. Mas uma coisa que não sei se vocês vão entender como boa é a seguinte: não temos gráfico para a função. Aí, só que assim, vocês não se livraram da ideia de desenhar figurinhas no que diz respeito às integrais triplas, né? A gente vai sim continuar desenhando e, em geral, as integrais triplas elas demandam que você desenhe somente o domínio. Da mesma forma que na maioria das vezes
das integrais duplas a gente pensou só no domínio, aqui vai seguir esse mesmo padrão. A gente vai se preocupar mais com o domínio. Nas integrais duplas, aqui e acolá aparecia o gráfico por inteiro, né? A versão, a coisa 3D, né? O gráfico da função dupla, da função de duas variáveis. Só que aqui nós não teremos. Então lá você tinha as duas possibilidades. Em algum momento você está olhando para o domínio, em outro momento você olha para o gráfico inteiro. Aqui não. Aqui você o tempo todo você vai pensar somente no domínio. No domínio. Teremos interpretações várias para a função, cada caso é um caso, mas assim, o gráfico da função em si não temos. Tá bom? Então veja, nós vamos agora seguir mais ou menos o mesmo roteiro que foi feito na integral dupla para uma dedução, e a aula de hoje seria basicamente a dedução da integral, o que vem a ser a integral, o que ela representa e as suas propriedades. Tá bom? Hoje, no dia de hoje, a gente não vai calcular integral tripla nenhuma. Então veja, a gente parte do início, né? Suponha que você tem uma função de 3 variáveis, né? R3 em R. Domínio aí seria um conjunto ômega, né? E esse conjunto ômega, a nossa hipótese primordial é que esse conjunto seja limitado. A gente definiu não, eu só falei por alto o que vem a ser limitado lá em 2 dimensões. O que vem a ser limitado aqui em 3 dimensões? Né? Lá em 2 dimensões significava que você conseguia colocar o seu conjunto ômega dentro de um retângulo. Aqui, dizer que o meu conjunto ômega é limitado, e esse conjunto ômega é um objeto tridimensional, significa que é possível você ter um paralelepípedo, uma caixa, onde o conjunto ômega cabe dentro. Basicamente é o que significa ser limitado em 3 dimensões. Então tá aí um esboçozinho. A nossa função, né? Ela tem como domínio esse conjunto ômega, que é uma figura tridimensional. E para cada ponto do conjunto ômega, você vai ter um valor associado a ele, que vai ser um W. Tá bom? Esse valor W é um valor que estaria na reta real. Tá bom? Aqui, a título de motivação somente, né, a gente vai supor, como a gente fez lá na integral dupla, tá? E como a gente fez lá na integral de Riemann, lá no cálculo 1 também. A gente vai supor, qual é a hipótese que a gente sempre parte dela? Vamos supor que a função seja sempre positiva para todos os valores do conjunto ômega. Tá bom? Essa hipótese ela é só provisória, ela é só para título de motivação, ela não é necessária. Lá no final a gente vai excluir ela e vai retirar da brincadeira. Tá bom? Por que a gente faz essa suposição? Né? Se você faz essa suposição, eu posso dar uma interpretação para a função f e imaginar que ela seja a densidade. Tá bom? Então, quando você pega o ponto XYZ do conjunto ômega, calculou f de XYZ, você pode entender que esse valor seja a densidade desse sólido naquele ponto. Como a gente fez no finalzinho da integral dupla, já nas aplicações. Tranquilo? Mas olha, você pode pensar como se você tivesse um corpo e o valor da sua função fosse a temperatura. Você pode pensar também que cada valor que você obtém para cada ponto fosse a pressão. Está entendendo? Então existem várias possibilidades e veja, essa interpretação aí não precisa de gráfico. Não precisa de gráfico. Então, se você estiver imaginando que esse corpo é um corpo que foi aquecido, você poderia pensar só, em cada ponto você tem um valor que corresponde à temperatura do sólido naquele ponto, ou a pressão. Tá ok? Então, na estação de petróleo, né? Quando eles vão cavar o petróleo está dentro do sólido e a bolha onde ele está contida lá é um sólido tridimensional. Na verdade não é um sólido, é um formato tridimensional cheio de um líquido, e em cada ponto daquele líquido há uma pressão feita pelo solo ao entorno, né? Causa uma pressão, e essa pressão ela varia conforme você está mais
interno ao sólido ou você está mais na sua superfície. Tá? Isso quem estuda a extração de petróleo, quem é engenheiro de petróleo, leva isso aí em conta para que ele possa extrair o petróleo com segurança. Tá ok? Essa é só uma interpretação. Por que, que eu estou dando a interpretação de densidade? Como a gente viu lá nas aplicações da integral dupla, se para cada ponto você tem a densidade, quando eu faço uma integral e a função que está sendo integrada é a densidade, o resultado que eu tenho no final é a massa. A massa. Então, a motivação que nós temos aqui é: vamos arrumar uma maneira de calcular a massa desse sólido que eu estou chamando de ômega. Show? Então, veja, a partir de agora a gente vai se concentrar só no nosso sólido, tá bom? E vai ter em mente que os valores da função sobre esse sólido são a densidade, tá bom? Como a gente supôs que esse sólido ele é limitado, temos a garantia que existe um paralelepípedo que eu vou chamar de R, tá bom? Onde o sólido ômega está totalmente contido dentro desse paralelepípedo. Tá? Eu desenhei aí o nosso sólido, isso aí ele já está subdivididozinho aí, é uma malha que eu vou criar, eu vou explicar agora. Então, você vai supor o seguinte, olha, esse meu paralelepípedo, ele tem dimensões, ele varia no intervalo AB, no eixo X, no intervalo CD, no eixo Y, e no intervalo ST, no eixo Z. Tá ok? Então é como se eu estivesse especificando a largura, a altura e o comprimento. Tá ok? Então, o que você vai fazer é, como a gente fez lá na integral dupla, você vai pegar uma partição do intervalo AB, uma partição do intervalo CD, uma partição do intervalo ST, né? Você vai dividir em pedacinhos e você vai criar uma malha, tá bom? Tá bem igualzinho aí o desenho dessa malha, mas não interpretem que sejam cubos, são paralelepípedos, tá bom? As dimensões não são todas iguais. Eu coloquei igualzinho aí para que facilitasse a interpretação, mas não é. Não precisa ser, tá bom? Não precisa ser. Mas se você pegar tudo cubinho, não tem problema, tá? E aí eu vou pedir licença, porque em algum momento pode ser que eu me refira a esses subparalelepípedos como cubinhos, porque é mais fácil falar cubinho do que dizer subparalelepípedo, é muito grande, tá bom? Mas toda vez que eu falar cubinho, entenda que não são cubos, são paralelepípedos menores, tá bom? Então veja, você pegou o intervalo AB, né? Essa partição P aí, né? O intervalo CD particionou, né? E eu dei o nome de Q, e o intervalo RS eu chamei a partição de M, tá bom? E aí, veja, dito que a partição P, ela começa no x0, que coincide com A, termina no xn, que termina com B, e ela vai de x0 até xn, né? Significa que você, na direção do eixo x, você tem n subintervalos, correto? N subintervalos. Cada um desses subintervalos vai ser, eu vou chamar de delta x e y. Cada delta xi vai ser o xi menos o xi menos 1, né? E o i varia de 1 até n. E delta x, quando vier sem o índice, né? Eu estou me referindo ao maior de todos eles. Tá bom? Na direção do eixo y, você pegou o intervalo CD, né? Fez o y0 coincidir com c, o ym de Maria coincidir com d, e aí você vai de y0 até ym, significa que você tem m subintervalos, cada um eu vou chamar de delta yj, né? Vai ser yj menos yj menos 1, onde o j varia de 1 até m, e quando eu escrever somente delta y, eu estou me referindo ao maior de todos eles. Isso não é nada de novo, você tinha feito isso para um retângulo lá na integral dupla. O que está acontecendo agora é que você tem uma nova coordenada, que é o eixo z, né? E aí, veja, a partição M, você fez de Z0 até ZL, Z0 coincidindo com R, ZL de leite coincidindo com S,
ou seja, vai de 0 até L, ou seja, L subintervalos. O delta ZK, vai ser o ZK menos 1, onde o K varia de 1 até L, e portanto nós temos o delta Z sendo o maior entre todos. Isso aí é só questão de dar nome aos bois. A gente entra nessa seara muito rapidamente, só por efeito de dedução, para não dizer que eu entreguei aí pronto. Mas isso aí tudo você não vai precisar lembrar de nada, ok? Aí veja, se são M divisões na direção do eixo X, N divisões na direção do eixo Y e L divisões na direção do eixo Z, significa que nós temos M vezes N vezes L subparalelepípedos. Show? E aí a gente vai ter que arrumar uma maneira genérica de se referir a cada um desses paralelepípedos. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar RIJK, o paralelepípedo que está... aí, veja, eu vou usar a ideia de linhas, colunas e camadas. Tá bom? Então tá o paralelepípedo que está na linha I, coluna J, camada K. Tá bom? Aí ele vai ter essas dimensões aí, tá? E aí, veja, o I varia de 1 até N, o J varia de 1 até M e o K varia de 1 até L. É uma maneira genérica de me referir a todos. Tá bom? Eu dizendo o I e o JK, eu estou dizendo qual é a localização dele, então você é só pegar o I, então é XI menos 1 vezes, até o XI. Né? O J, aí você vai o intervalo de YJ menos 1 até o YJ. E o K é o ZK menos 1 até o ZK. Esse é o retângulo que eu estou me referindo. Ok? Aí veja. Esse cubinho, né, com essas dimensões aí, significa que, né, ele vai ter na direção do eixo X, o comprimento é ΔXI. Na direção do eixo Y, o comprimento é ΔYJ. E na direção do eixo Z, a altura é ΔZK. Ou seja, se você precisar dizer qual é o volume desse subparalelepípedo, é só multiplicar esses três valores e você tem o volume. Tá ok? Aí, veja, a massa desse cubinho, o que seria a massa, né? A gente aprendeu lá na integral dupla, né? Vai ser a densidade vezes o volume. Né? Seria a massa. Eu estou denotando assim, MIJK como sendo a massa do cubinho RIJK. E isso é a densidade. Eu usei um ΔI, mas vocês não esqueçam que a densidade é a função F. F, né? Aí, veja, essa fórmula só vale se a minha densidade for constante. Aprendemos isso? Né? For homogênea. Se for homogênea. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um ponto qualquer dentro do nosso cubinho, qualquer um, e vai calcular a densidade nesse ponto. E aí a gente vai supor que, como esse nosso cubinho ele vai ser muito pequenininho, a gente vai supor que a densidade nesse cubinho ela seja basicamente igual a esse valor que você encontrou. Tá bom? Eu usei um F barra aí, perceba que eu estou usando a barrinha em cima do F, para que vocês lembrem o seguinte, olha, tem cubinhos que estão dentro do meu conjunto ômega, ou tem pelo menos uma parte dele que está. Tá bom? Mas você tem cubinhos que está totalmente fora do meu conjunto ômega. Olha aí o desenho, tá bom? E aí, nesses casos, eu vou dizer o seguinte, olha, qual é o valor da densidade? Qual é o valor da função? Se o cubinho tem pelo menos um ponto que está dentro do meu conjunto ômega, então você calcula a função F. Se o cubinho não tem ponto nenhum, então você vai dizer que é zero. Por isso é o F barra. O F barra é igual a F se tem ponto no conjunto ômega. E o F barra é zero se não tem nenhum ponto no conjunto. Tá ok? E aí, veja, como o F representa a densidade, né? Então vai ficar a densidade vezes a massa, vezes o volume. O volume é o produto ΔXI, ΔYJ, ΔZK. Quando esse F barra for zero, a massa é zero. Então a gente vai somar tudo isso
e quando a gente somar os que estão fora, eles não contribuem, então eles não vão alterar em nada a nossa ideia de massa. Tá bom? Então, a massa total do meu conjunto ômega seria, portanto, o somatório dos M e JK. Tá bom? O que acontece é que isso aí é aproximado, porque a gente está cometendo um erro, só que essa aproximação ela vai ser tanto melhor quanto menor for a nossa malhazinha, e aí fica bem óbvio que daqui a pouco a gente vai fazer um limite. Tá bom? Mas nesse momento eu preciso explicar a vocês assim, como é que essa soma é feita. Né? Eu preciso somar todos os retângulos. Então eu vou usar 3 somatórios. Uma expressão que fica meio feia, meio horrorosa, mas o que está sendo dito aí é o seguinte, olha, eu vou entrar em cada camada, entrando, né, na primeira camada, aí eu vou percorrer as linhas e as colunas. Tá certo? Então, você entenda que é como você diria, é como você faria num programa de computador. Olha, entra na primeira camada. Lá na primeira é como se fosse um prédio, né? E você tem vários andares. E aí em cada andar você entra e arruma um jeito de percorrer todas as salas, todos os apartamentos. Terminou, aí você vai para o próximo. Tá certo? Então, a explicação você vai entrar na linha I, percorrer todas elas, depois na coluna J, percorre de 1 até M, na coluna K, e você vai de 1 até M. Tá bom? Então, trazendo MIJK para o valor que a gente encontrou aí, fica esse FXI asterisco YJ asterisco ZK asterisco, delta XI, delta YJ, delta ZK. Tá bom? Como é que a gente faz para que essa aproximação deixe de ser uma aproximação e passe a ser exata? Então, o que você vai fazer é passar um limitão. Tá ok? Esse limitão aí, ele representa a massa, se a função f for a densidade. Tudo bem? Tudo bem? Caso você tire da brincadeira a ideia de que a função f é uma densidade e passe a interpretar ela como outra coisa, então o que você tem aí é a sua integral tripla. Veja, a integral tripla é um limite feioso, catastrófico, horroroso, tá? E a gente não sabe como se trata de um limite, esse limite pode existir, pode não existir, tá? E depois de saber se ele existe ou não, a gente tem que aprender como calcular. Da mesma forma que aconteceu com a integral dupla e que também acontece com a integral de rima, ninguém sabe calcular esse limite aí, não tem saída para esse limite. A gente pode e a gente vai encontrar um teorema para dizer o seguinte, olha, quando é que esse limite existe? Quando é que ele tem uma resposta? Só. E o que vai nos salvar de novo para a gente dar um signal nesse limite é o teorema de Fubini, que vai ser a nossa próxima aula. Tá bom? O que eu vou colocar aqui hoje é o seguinte, olha, o que é necessário para que a gente saiba que esse limite aí existe, que tem uma resposta para esse limite. Tá bom? Antes de a gente seguir para esse propósito, veja, se você olhar o limite do jeito que está aí, mesmo sem saber calcular ele nem nada, e você fizer o seguinte, olha, se a minha função ela fosse 1 o tempo todo, né, fosse 1, significa que eu estaria somando, olha, somente o volume de cada um dos cubinhos. E se eu somar o volume de todos os cubinhos, significa que a integral tripla vai me dar o volume. Isso é uma das aplicações que você tem para a integral tripla. Na verdade, o que você tem aí em tela são duas aplicações imediatas. A primeira é, se a função ela é a densidade, a integral tripla representa a massa. Ou seja, ela nasce aqui na nossa dedução como se fosse para esse propósito, calcular a massa. Tá bom? Se a função for 1, então você tem uma alternativa aí para calcular volume usando a integral tripla. Tá ok? Então, toda vez que você tiver um sólido, quero calcular o volume desse sólido. E quero usar a integral tripla porque eu sou bom na integral tripla. Então, você vai fazer a integral tripla de 1. 1 dx dy dz. E aí, tá, o resultado desse daí é o volume. Tranquilo? Depois, no final, a gente vai falar das aplicações. Mas essas duas, quando chegar o momento, eu vou falar só muito rapidamente, porque já está visto aqui.
tá bom? Não precisa se aprofundar muito nesse sentido. Tá bom? Então, voltando aí à ideia, a gente precisa agora estabelecer o seguinte, olha, esse limite aí pode ser que exista, pode ser que não. Quando é que a gente vai ter a certeza que existe? Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar à ideia de medida nula. A gente fez lá em R2, em duas dimensões, o que vinha a ser a medida nula, e a gente volta aqui somente para dar uma nova interpretação para o que vem a ser medida nula em três dimensões. Então, suponha que você tem um conjunto ômega em R3, ou seja, um sólido. Toda vez que você pensar nesse ômega, pensa num sólido, tá? Tridimensional. E aí a gente vai dizer que ele tem medida nula. Olha, é exatamente a mesma escrita do que estava lá no caso da integral dupla. Tá? O que muda aqui agora, veja, a gente vai dizer que a medida é nula se, dado um epsilon maior que zero, existir uma coleção finita de paralelepípedos. R1, R2, Rn. Lá no caso da integral dupla, a gente usou retângulos, porque nosso universo era de duas dimensões. Nosso universo agora é tridimensional. E o que esses retângulos, esses paralelepípedos têm que ter? Né? Eles, juntando todos, eles têm que cobrir o conjunto ômega. Como é que isso é dito? Né? A união de R1 com R2 com R3 com todos, até o Rn, juntos, vai me dar um sólido, e o conjunto ômega está dentro desse sólido. E mais o volume de cada um desses retângulos, ou perdão, de paralelepípedos, somados, é menor que epsilon, para qualquer que seja o epsilon. Isso é uma maneira de dizer, olha, eu consigo cobrir o conjunto ômega usando paralelepípedos cujo volume eu posso fazer tão próximo de zero quanto eu queira. É uma maneira de dizer que o nosso ômega não tem volume. Tá bom? E aí você, a título de interpretação, você pode pensar, né, o que vem a ser os conjuntos dentro do universo tridimensional que não tem volume. Então você pode pensar assim, uma nuvem de pontos discretos não tem volume. Curvas, linhas e retas e tal, também não tem volume. O que mais? Planos também não tem volume. Aí veja só, planos lá em R2 ele tem medida, não é medida nula. Mas aqui em R3 ele tem medida nula, porque planos, né? A medida em R3 é volume. Volume é a nossa medida, é a nossa referência. Então, quais são os conjuntos que não têm volume? Já no R2, o que é a medida lá em R2? A medida é área. Aí plano tem área, lá no R2. Então, é uma coisa assim, eu queria que não causasse confusão. Planos, lá no R2 tem medida, tem área. Mas planos, no R3 não tem medida, a medida é nula. Por quê? Porque a medida agora é outra coisa, a medida agora é volume. Portanto, plano não tem volume, a medida dele é nula. Tá ok? E aí, veja, nós temos um teorema que usa essa informação. O que diz o teorema? Suponha que ômega é um conjunto limitado, né? E ele também é o domínio de uma função f, e essa função f é contínua e limitada. Então eu preciso de três condições. Conjunto ômega limitado, a função f contínua e também limitada, tá bom? E uma quarta condição é que a fronteira, veja que essa quarta condição não é a respeito do ômega, é a respeito da fronteira. Se a fronteira, no caso de um sólido, a gente imagina lá, a fronteira é aquela casquinha que o cobre, né? Tiver medida nula, ou seja, ela não tiver volume, a função f é integrável. O que quer dizer f ser integrável? Significa dizer que aquele limitão lá existe. Você pode ir atrás que ele vai ter uma resposta. Como é que você vai atrás é outro problema que o teorema não se atreve a dizer. Mas aí fica claro o seguinte, olha, o seu conjunto tem fronteira de medida nula? Tem. É um conjunto limitado? É. A função é contínua e ilimitada? É. Então, você tem, portanto, aí uma integral que pode ser calculada. A questão da função ser limitada ou não, a gente, quando ela é ilimitada, aí é onde surgem as integrais, vamos supor, a integral tripla imprópria.
O que seria isso? A gente vai ver daqui a pouco que a integral tripla, ela no fundo, a gente vai transformar ela em 3 integrais simples. E aí, se a função for ilimitada, se ela for limitada, significa que os extremos de integração de cada uma das integrais será finito, será limitado. Ou seja, você começa num valor e termina num valor. Né? A palavra eu não consigo encontrar, é limitado. O intervalo limitado é um intervalo que você consegue botar ele dentro de uma limitação. Começa aqui e termina aqui. Ou seja, o que seria ilimitado no intervalo? É um intervalo que vai ao infinito. Ou começa no menos infinito ou vai até o mais infinito. Tá bom? E aí, quando a gente diz que uma das necessidades da função é que ela seja contínua, né? E limitada, a limitação, ela em alguns momentos, ela pode ser retirada e o teorema continua valendo. São o caso das integrais triplas impróprias. Não vai ter um tópico a ser estudado a esse respeito, não. Entendeu? Mas tem integral que você vai transformar ela em 3 integrais triplas, ou 3 integrais simples, e uma delas vai ter intervalos que são ilimitados. E aí você vai usar seu conhecimento a respeito da integral de rima. Como é que faz uma integral imprópria. Show? Então, veja. Sabendo que que você tenha uma função integrável, na verdade duas, né? Vamos supor f e g, quais são as conclusões que a gente pode tirar a esse respeito, né? daquela integral, mesmo sem saber calcular. A gente fez isso para a integral dupla. Tá? Mesmo sem saber calcular aquele limitão horroroso, será que não dava para a gente ter algumas informações de antemão só usando o nosso conhecimento a respeito de limite? Ou seja, se aquele limite lá existe, mesmo que eu não saiba calcular, mas se ele existe, ele tem que obedecer às propriedades do limite. Será que eu não consigo? Então, eu não vou fazer as demonstrações aqui, mas a resposta é: consegue sim, e as propriedades são aquelas que a gente julga serem mais banais, mas são as que têm mais utilidade para a gente aqui no cálculo. Quais são? A primeira é a integral da soma, é a soma das integrais, né? Como a gente espera que seja, e é. Tá bom? Então, se você tem duas funções, f e g, sabe integrar cada uma delas, então o que você vai fazer é integrar uma, integrar a outra e somar. Se você tem uma constante multiplicando a função f, a constante pode ser posta para fora, isso é válido para qualquer constante real. Tá bom? O que mais? Se a função for maior ou igual a zero, para todos os pontos, significa que o resultado da sua integral vai ser também maior ou igual a zero. Né? Então, é aquela coisa, eu estou somando coisas positivas, o resultado dessa soma tem que ser positivo. É bem óbvio esse item 3. O item 4 diz o seguinte: se a função f é menor que a função g, a integral de f é menor ou igual que a integral da função g. Né? Imagine que f sejam notas de 10 e g sejam notas de 20. Né? Se eu somei e a mesma quantidade de notas de 10 é a mesma quantidade de nota de 20, significa que quando eu somar a nota de 10 vai dar um resultado menor que a soma das notas de 20. Né? Mas, professor, como é que o senhor sabe que é a mesma quantidade? Porque o x, y, z pertence ao ômega para os dois. Então, você tem o mesmo conjunto de pontos para as duas funções. Tá bom? É bem óbvio isso, mas precisa a demonstração ela não é tranquilinha não e tal, mas o que é bom para a gente aqui é saber que é verdade. Tá? Você pode usar. Se o ômega tem medida nula, significa que quando você integrar, o resultado vai dar zero. Tá bom? Então, isso é interessante. Se você tem uma linha no espaço e você sair somando todos os valores da função f sobre essa linha, tá entendendo? No final das contas, são infinitos valores, mas o valor da soma vai ser zero. Interessante, né? Por quê? Porque, na verdade, você soma a densidade multiplicado pelo volume. Se o volume do cubinho lá é zero, o resultado dessa conta todinha vai dar zero. Tá bom? E aí você pode entrar em conflito mais na frente quando a gente for fazer a integral de linha, porque a integral de linha é justamente andar sobre uma linha, né? E somar todos os valores dessa linha. A diferença é que lá na integral de linha, quando a gente for estudar, você não multiplica o valor da função pelo volume, você multiplica o valor da função pelo comprimento da linha, o deslocamento que foi feito.
não precisa se preocupar agora, a integral de linha vai vir mais na frente. Nesse momento você precisa entender que se o conjunto tem medida nula, seja ele pontos, uma nuvem de pontos discreta, seja eles uma linha, seja eles um plano, tá? A integral dessa integral tripla sobre esse conjunto dá zero. O que mais? Só mais duas para a gente fechar a nota. Se você tem duas funções, olha só, e essas duas funções elas são assim. Eu queria dizer que elas são iguais, mas elas não são. Elas têm uma diferença. Só que a diferença entre essas duas funções é somente num conjunto de pontos de medida nula. O que acontece se eu fizer a integral de f e fizer a integral de g? Como a integral sobre esse conjunto de medida nula é zero, significa que a integral sobre f é igual a integral sobre g. Tá certo? E por fim, esse sim tem mais utilidade, se o conjunto ômega ele puder ser escrito como a união de dois. Tá? Imagina que o conjunto ômega você consiga cortar ele em duas partes. É basicamente isso que está sendo dito. Você tem que ele é a união de dois e a interseção desses dois é um conjunto de medida nula. Então, a integral em ômega você pode transformar em duas, sendo uma no conjunto ômega 1 e outra no conjunto ômega 2. Tranquilo? Bom, por hoje é só, né? Deduzimos aí o que vem a ser a integral tripla e quais as propriedades que ela possui, tá bom? O nosso próximo passo é como é que a gente consegue calcular aquele limitão lá, e aí, botando já o carro na frente dos bois, nós teremos um teorema de Fubini aqui também, versão 3D. É esse teorema de Fubini que vai nos salvar em todos os momentos. Não tem para onde resolver, não tem como resolver uma integral tripla sem usar o teorema de Fubini tridimensional. Tá? Óbvio que não vai procurar isso lá no teorema de Fubini tridimensional. Procure o teorema de Fubini para integrais triplas. Né? A maioria dos livros, esses livros mais modernos, eles tentam não colocar as nomenclaturas matemáticas porque eles acham que assim vocês ficam mais amedrontados e se assustam mais. Então se você pegar o Stuart, você pegar o Larson, pegar o Thomas e tal, não vai ter escrito lá teorema de Fubini para integrais triplas. Não vai ter. Mas vai estar lá como uma coisa sem nome, o que vai ser posto aqui na forma de teorema de Fubini para integrais triplas. Tá bom? Fiquem todos com Jesus. Por hoje era só o que eu tinha para falar. E até a próxima aula.